nossa aula de hoje a gente vai entender aí alguns problemas que podem estar afetando o sistema cardiovascular. A gente já viu qual que é a sua constituição, já vimos sobre os vasos sanguíneos e vimos principalmente sobre a sua constituição em relação à sua fisiologia, ou seja, todo o seu funcionamento. Mas como todo o sistema do nosso corpo pode apresentar alguns problemas, às vezes devido à nossa alimentação, ou por características hereditárias, ou seja, devido a questões que a gente acaba herdando da nossa própria família, a gente vai entender hoje quais são os principais problemas relacionados a esse sistema. Vamos lá? Olá, pessoal! Como foi dito, continuamos ainda no sistema cardiovascular, mas agora iremos focar nos problemas que podem acontecer no sistema cardiovascular, ou seja, quais são as doenças que podem surgir em decorrência do mau funcionamento do sistema cardiovascular. E para começar, vamos entender aí a respeito da hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela é conhecida popularmente como problema de pressão alta. E ela é uma doença crônica em que a pressão sanguínea nas artérias vai se encontrar de forma bastante elevada e geralmente a doença não causa sintomas. Só, por exemplo, quando a pessoa tem algum momento de surpresa, um momento de raiva, algum momento de estresse ou devido a algum alimento também pode fazer com que a pessoa sinta um mal súbito. Então, normalmente é considerado o problema de hipertensão bastante grave quando a pressão está acima de 18, tá? O normal é 9/8. E é um problema mais comum do que se pensa. Na verdade, o problema de hipertensão ele é bastante tratado mediante a alimentação, ele é controlado, né? Mediante uma alimentação adequada e mediante também, dependendo do caso, ao uso de remédios regularmente. Geralmente, se ela não for tratada ao longo do tempo, ela pode causar outros problemas, tá? Como, por exemplo, doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, que nós veremos adiante. Um outro problema que pode acontecer. Um outro problema que pode acontecer aí, uma outra doença cardiovascular bastante conhecida, é o problema de infarto. Um infarto ele pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas quando ele afeta diretamente o músculo cardíaco, é chamado de infarto do miocárdio ou ainda infarto agudo do miocárdio, que quando ocorre de forma bastante súbita. Aí nessa imagem vocês podem ver que o infarto, o que está acontecendo aí? É quando a artéria coronária ela vai ser bloqueada. E se ela é bloqueada, acaba que o músculo ele vai forçar, tá, o batimento. E aí no que forçar, a pessoa vai ter uma sensação de aperto ou um problema aí de dor no peito. E o ataque cardíaco é importante destacar que é uma emergência médica, porque quando acontece esse bloqueio, a pessoa vai perder o oxigênio. E sem ela ter a presença do oxigênio, sem o sangue circulando como deveria, a pessoa pode acabar indo a óbito. Como eu já falei, os sintomas podem ter desde dores locais a dores circunstanciais, tá? Em dores locais podem ser dores no braço esquerdo, no maxilar ou no peito. Podem também incluir dores no pescoço, nas costas ou nos braços. A pessoa também pode sentir uma espécie de fadiga, de tontura, o batimento cardíaco pode ficar bastante acelerado e sentir ansiedade. E o infarto, as mulheres estão mais propensas a apresentar sintomas que não são comuns assim, em comparação aos homens. Qual que é o tratamento? Depende muito do nível do infarto que está acontecendo. E mais, geralmente indica-se que a pessoa tenha aí uma mudança no estilo de vida, que ela tente ter uma reduzida de atividades, por exemplo. Em alguns casos, ela pode ter que fazer uso de algum dispositivo, algum implante, ou ainda fazer uso de algum medicamento. Um outro problema que pode acontecer é o problema conhecido popularmente como AVC, o acidente vascular cerebral. O que é esse AVC? Ele ocorre quando vasos que deveriam levar sangue ao cérebro eles vão ficar entupidos, como vocês conseguem ver aí representado pela cor amarela, tá? Podem ficar entupidos ou ainda podem ser rompidos e com isso vai provocar paralisia da área cerebral que vai ficar sem circulação sanguínea. Quando a gente fala do AVC, ele pode acontecer por dois motivos diferentes. Ou pode ser um AVC hemorrágico ou pode ser um AVC isquêmico.
Quais são os principais sinais de alerta aí para qualquer tipo de AVC? A pessoa pode sentir um tipo de fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, ela vai sentir paralisado. Pode ter uma confusão mental, pode esquecer onde que ela está, ficar desorientada. Pode ter alteração de fala ou compreensão. Às vezes, dependendo do nível que está acontecendo, essa alteração de fala é irreversível. Pode ter alteração na visão também. Em um ou ambos os olhos, ela vai ter a visão aí embaçada. Alteração do equilíbrio, da coordenação, tontura ou até alteração no andar, tá? Geralmente também a pessoa pode ter uma dor de cabeça súbita, intensa, sem uma causa aparente. E para que a pessoa tenha um AVC, geralmente ela tem um fator de risco para desenvolver esse acidente vascular cerebral. Pode estar ligado ao problema de hipertensão, que é a pressão alta que a gente viu anteriormente. Pode estar ligado a diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, o tabagismo, uso excessivo de álcool, a idade avançada, o sedentarismo, uso de drogas ilícitas, ou ainda pode ser por histórico familiar, como eu falei para vocês lá no início. Algumas doenças a gente pode acabar herdando da nossa família e às vezes a gente nem sabe, mas em algum momento pode se manifestar e acontece principalmente em indivíduos do sexo masculino. Um outro problema que é mais comum do que se pensa é o problema de anemia. É uma doença genética e hereditária, ou seja, pode ser passado de um indivíduo da família para o outro. Ele acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo. E aqui eu coloquei para vocês a imagem da anemia falciforme. Por que da anemia falciforme? Nessa imagem, e conforme as aulas anteriores, a gente viu que a hemácia ela tinha um formato de um disco achatado. O que vai acontecer com as pessoas que forem afetadas pela anemia falciforme? As células vermelhas do sangue, que são responsáveis por distribuir oxigênio aos tecidos e aos órgãos, elas vão ter um formato diferente, não vai ser nesse formato de disco, tá? E esse formato vai fazer com que não consiga circular da maneira correta por todo o corpo, ou seja, devido a esse formato de foice, as células podem morrer de forma prematura, podem causar uma escassez de glóbulos vermelhos saudáveis, que é a própria anemia, e podem ainda obstruir, ou seja, dificultar a passagem do fluxo sanguíneo, causando crises de dor. A anemia falciforme, que é um tipo de anemia mais específica, é um pouquinho mais rara, mas existe um tratamento sim, apesar de ser uma doença sem cura, tá? E precisa de um diagnóstico médico. E por último, mas não menos importante, aparece aí para vocês o problema chamado de hemofilia. Uma hemofilia é quando a pessoa tem um problema na coagulação sanguínea, ou seja, o sangue não vai coagular normalmente. E com isso, a pessoa, se tiver um corte, por exemplo, vai ter o sangramento excessivo, tanto externo quanto interno, logo após qualquer lesão ou um dano, como vocês podem ver aí na imagem. Naturalmente, deveríamos todos ter essa capacidade de coagulação. Sem ela, se o sangue não consegue formar essa barreira para que não haja perda de sangue, a pessoa continua aí perdendo sangue até que tenha alguma medida, tá? Então é um problema que ele é hereditário. As pessoas que são portadoras de hemofilia, na verdade, elas não possuem um tipo de proteína específico e por isso elas vão sangrar mais do que o normal. E existem vários fatores da coagulação do sangue que vão agir em uma sequência determinada. No final dessa sequência, o que acontece? É formado o coágulo e o sangramento é interrompido. Mas numa pessoa que ela é hemofílica, um desses fatores não vai continuar e o coágulo não vai se formar e assim o sangramento vai continuar. Ou seja, se for um sangramento intermitente, se não tiver um auxílio médico, a pessoa pode ir também a uma falência, tá?